eu te dissesse que existe uma chave mestra do universo que abre qualquer porta, inclusive aquela porta que você está precisando passar para poder alcançar o seu objetivo, essa chave mestra existe e ela se chama relacionamento e ela destrava por meio das relações entre as pessoas. Qualquer coisa que você for fazer na sua vida passa por pessoas, certo? A gente interage todos os dias com pessoas para a gente conseguir colocar talvez aquele negócio para frente que a gente quer colocar, passa por pessoas, certo? Então, a chave mestra do universo são o relacionamento com as pessoas. Então é importante a gente entender como é que funciona as relações pessoais. Como é que nós podemos alcançar o outro lado por meio das pessoas corretas. Como identificar as pessoas corretas que tem a ver com o nosso propósito. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre o livro do Pablo Marçal, A Chave Mestra do Universo. Se você já me conhece, aperta a bomba do like. Caso você não conheça, considere se inscrever nesse canal. Meu nome é David e aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal. Eu falo sobre resumo de livros, eu falo sobre finanças pessoais. Eu vou deixar minhas redes sociais aí na tela para que você possa se conectar comigo por outras plataformas, tá? E outra coisa, nesse livro, A Chave Mestra do Universo, ele sugere vários livros. E algum desses livros eu já fiz resumo. Então, vai ser um pouco frequente eu falar para você no decorrer desse vídeo, né? Ler esse livro, então assista esse vídeo aqui, que eu resumi esse livro, para te ajudar a complementar essas informações, né? Esse livro do Pablo, ele é recheado de referências, tá? Que fez com que ele conseguisse consolidar a chave mestra do universo. Então, é importante que você entenda um pouco mais desses livros referenciais. No capítulo número 1, o Pablo nos dá motivos para ler este livro. Por que ler este livro, David? Por uma razão muito simples. Qual é a obra-prima do Criador? São as pessoas. Então, se nós somos a obra-prima do Criador, nós precisamos aprender a nos relacionar, certo? Tem pessoas que dizem assim, eu não gosto de pessoas. Como assim você não gosta de pessoas? Entendeu? Pessoas que não gostam de pessoas não gostam delas próprias. Essa é a questão. Por isso que elas afirmam, eu não gosto de pessoas. Por causa disso, você precisa entender que pessoas são pontes que te levam de um lugar para o outro. Você está o tempo todo se relacionando com pessoas, tá? Tudo que a gente for fazer na nossa vida tem pessoas envolvidas. Você não vai lidar com um jabuti, com uma planta. Não, são pessoas que você vai se relacionar. Então você precisa entender a importância de você saber se relacionar. E ter essa compreensão de que pessoas são pontes, certo? Pessoas vão te ajudar a sair do ponto A para chegar no ponto B. Eu estou te ajudando, você também, a chegar a um outro nível de entendimento deste livro. O Pablo também nos ajudou a chegar a um outro nível de conhecimento. Então, todas as pessoas são pontes. E quanto mais rápido você entender isso, melhor você vai poder se relacionar com as pessoas. Tá? Tendo essa compreensão e o valor dos relacionamentos, das relações. Então, a ideia do primeiro capítulo é essa. E como vocês sabem, né, assim como eu fiz assim, no livro Antimedo, Saia do Caixão, Peão da Sua Vida, Vá Cuidar da Sua Vida, todos os livros do Pablo, eu falo capítulo a capítulo, tá? E nesse livro também, eu vou fazer desta maneira. No capítulo 2, questiona sobre a questão da vocação, certo? Qual é a sua vocação? Você sabe qual é? A maioria das pessoas, elas fazem aqueles testes, né, vocacionais e tal, e aí aparece lá um resultado. Você pode ser, de acordo com o seu perfil, você pode ser psicólogo, você pode ser arquiteto, você pode ser advogado, enfim. Quando a pessoa ela recorre a esses métodos mais fáceis, provavelmente ela não sabe quem ela é. Tá? Então, pessoas que têm problema de identidade, elas buscam esses caminhos mais fáceis. Você precisa mergulhar dentro de você. Você precisa saber quem você é, certo? De onde você veio. Provavelmente você veio de pessoas também, certo? Então, assim, a importância de você ter a sua identidade definida, encontrada, é muito importante, tá? Para que você saiba qual é o seu propósito. O seu propósito, ele é um desdobramento da sua identidade. Então, se você não sabe a sua identidade, como é que você vai saber qual é a sua vocação? Tá entendendo? Você é tudo aquilo que o Criador é. O Criador, ele é líder. O Criador, ele é Criador, né? Como o próprio nome diz. Então, você também tem essa capacidade. Essa capacidade de criar as coisas. Só que, se você não entende que você é imagem e semelhança do Criador, provavelmente você vai ter dificuldade de entender qual é a sua vocação,
qual é o seu lugar nesta existência. Tá entendendo? Então, assim, o capítulo de número 2 vem justamente para questionar isso, tá? Você não é o seu nome, você não é apenas o seu sobrenome, você é todo um pacote, certo? Você precisa entender quem é você, para que você possa descobrir qual é a sua vocação. No capítulo 3 fala sobre a questão da ambiência, certo? A importância de você se adaptar ao ambiente, de você entender qual é o mapa de mundo das pessoas que eu estou me comunicando. Porque se eu não entender isso, certo? Eu corro o risco de não ser entendido. E se eu não for entendido, eu não vou ter uma comunicação eficaz. Eu não vou conseguir passar minha mensagem, certo? Por isso que é importante você saber fazer essa adaptação da linguagem que você está passando. Por exemplo, o Pablo, ele é jurista, certo? Ele também é formado em Direito. E aí, por exemplo, se ele fosse conversar conosco, que a maioria não é jurista, seria complicado, certo? Mas ele adapta a linguagem dele, ele utiliza outras palavras para que mais pessoas entendam, certo? Dentro do público específico que ele quer se comunicar. Se ele fosse falar com juristas, aí ele poderia utilizar o linguajar dele. Da mesma maneira, somos nós. Eu vou conversar com você e eu vou conversar com você sobre marketing digital, tá? Se eu sei que você também é do marketing digital, eu posso utilizar determinadas palavras que você vai entender, certo? Só que se você não for do marketing digital, então assim, eu vou acabar sendo não entendido. Aí não faz sentido eu querer passar uma mensagem de um contexto que você não faz parte. Então a questão é você identificar qual é o ambiente que você está, qual é o mapa de mundo daquele público que você está se comunicando, ou seja, o mapa de mundo é aquilo que as pessoas entendem. Cada pessoa tem o seu mapa de mundo em particular. Então, se eu quero me conectar com você, eu preciso saber qual é o seu mapa de mundo. Se você vai conseguir compreender aquilo que eu estou falando. Tá entendendo? Então, essa é a importância da questão da ambiência, tá? Então, você precisa ter esse linguajar adaptável para que você possa ser compreendido. Capítulo número 4. A sua armadura, ela está bem ajustada? O que seria essa armadura, David? A armadura seria a sua vestimenta, tá? Como é que você se veste? Porque, não sei se você sabe, mas 55% da sua comunicação é uma comunicação não verbal. É uma linguagem não verbal. Para você ter uma noção da importância que tem da roupa que você está utilizando. Entendeu? Se eu tivesse aqui com a camisa inadequada, talvez você não conseguisse me dar credibilidade para a mensagem que eu estou passando. Imagine que eu estivesse aqui com a camisa do Bob Esponja, certo? Talvez para um outro público seria interessante eu ter a camisa do Bob Esponja, mas não, eu estou falando com você e eu preciso estar de forma adequada para que a minha roupa não te distraia a tal ponto de você não conseguir captar a minha mensagem. Eu quero que você entenda que se vestir bem não é ter roupa de luxo, não é nada disso. Se vestir bem é você se vestir de maneira adequada à mensagem que você quer passar. Tá? Se você fosse dar uma palestra para, sei lá, skatistas, provavelmente você chegar lá de paletó, de gravata, não vai ter o mesmo efeito de você chegar como eles se vestem. Tá entendendo? Então a ideia é você ter esse bom senso, tá? De identificar qual é a vestimenta que tem a ver com o propósito que eu quero passar, certo? Qual é a mensagem que eu quero passar. Então Pablo sugere que, tipo assim, você olhe seu guarda-roupa e veja o que é que faz parte de você e o que é que não mais faz parte, e você doe essas roupas que não faz mais parte do seu propósito. Entenda, você está no processo aqui de descoberta, né? Da chave mestra do universo. Então você vai entender a melhor maneira de você agir. Né? E a questão da vestimenta, ela é importante no processo de comunicação, no processo de conhecer pessoas. Então, não tenha pena de se desfazer de roupas que não fazem mais parte da identidade que você quer passar, da mensagem que você quer passar, da postura e do posicionamento que você quer ter. No capítulo 5, continua sobre a questão da comunicação não verbal. Tá? Eu não sei se você sabe, mas 7% num processo de comunicação, 7% é aquilo que nós falamos. 55%, como eu falei anteriormente, é como o nosso corpo ele está no momento da comunicação. E 38% é o tom de voz. Então, tipo assim, se a gente tem consciência, né, que 55% da comunicação ela é não verbal, a gente precisa saber se comportar da maneira correta, da maneira ideal que transmita a nossa mensagem. Tá? De nada adianta a gente falar coisas que são contraditórias àquilo que o nosso corpo ele está expressando. Então, nesse sentido, Pablo sugere que você leia este livro aqui, ó, O Corpo Fala, certo? É um livro bem interessante, tem algumas figurinhas para você poder entender melhor o que é explicado aqui.
Eu ainda não fiz um resumo desse livro, tá? Eu já li esse livro aqui umas 3 vezes, eu pretendo fazer, tá dentro do cronograma, tá? Eu resumi esse livro aqui, por isso que é importante você se inscrever nesse canal. E se eu tiver alguns comentários aí, tipo assim, demandando isso, eu posso até adiantar logo o resumo desse livro, tá? Mas a sugestão desse capítulo é justamente esse livro aqui, O Corpo Fala, tá? Capítulo número 6. Você encanta as pessoas com a sua voz? Você sabe fazer de uma maneira que as pessoas prestem atenção em você? Você tem uma voz leve quando precisa ter, uma voz pesada quando precisa ter? Entendeu? Ou seja, como foi falado anteriormente, o tom de voz ele é responsável por 38% da comunicação, certo? Então, assim, se você quer ser uma pessoa mais persuasiva, você precisa entender isso, tá? Então, junta tudo. Junta o comportamento do seu corpo, junta a sua entonação de voz, tá? O seu ritmo e tudo mais. E aí você vai conseguir ter muito mais resultados, certo? A comunicação ela precisa ser leve, ela precisa ser suave, e ao mesmo tempo ela precisa ser pesada. Então, cada momento exige uma entonação de voz. Existem pesquisas que apontam que políticos que falam de forma mais pesada, eles têm, tipo assim, o público acredita que aquela pessoa ela tem mais credibilidade, ela tem mais responsabilidade, para você ter noção da importância do processo de entonação de voz. Então, saiba utilizar essa ferramenta, que é a sua voz, para poder alcançar o seu propósito, para que você seja uma pessoa muito mais influente. Capítulo 7. Você sabe a diferença entre escutar e ouvir? A maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, sabem escutar, certo? Qual a diferença entre escutar e ouvir? Bom, a diferença é o seguinte, escutar é qualquer barulho, qualquer ruído, se você estiver lá escutando, pronto, já deu. Agora, ouvir não. Ouvir eu preciso me conectar com o outro. Eu preciso entender o que ele está falando. Eu preciso entender o que ele quer. Então, se você tem essa capacidade de ser um bom ouvinte, você vai se destacar aonde você estiver, tá? Porque isso é raro, isso é difícil. As pessoas, quando elas têm essa capacidade de ouvir, elas sabem fazer com que o outro se sinta importante. Então, é por isso que você vai se conectar muito mais fácil às pessoas se você for um bom ouvinte, se você tiver essa capacidade. Então, saiba exercitar, saiba ouvir as pessoas, ouvir o que elas estão falando, ouvir o que elas estão querendo, buscar sentir o que elas estão sentindo, porque isso vai te ajudar muito no processo de comunicação, de inter-relações, e você vai conquistar o seu objetivo mais fácil, né? No decorrer desse livro, você vai entender que as pessoas são pontes. Então, se você souber ouvir as pessoas, elas vão te conectar a outras. Capítulo 8. A sua vida, ela está conectada no agora? Você está vivendo agora, certo? Ou você está com outra aba aí, em outro site, ou você está concentrado aqui comigo, tá? Se você está concentrado aqui comigo, bota aí nos comentários. Eu estou vivendo no agora. Eu estou vendo você. Porque é o seguinte, para você viver no agora, você tem que conectar 3 coisas de acordo com o Pablo, tá? Você tem que conectar o lugar que você está com a pessoa que você está interagindo, com a situação que você está interagindo. Então, assim, você está aqui comigo agora, né, nessa interação, assistindo o meu vídeo, você está conectado comigo, e você está nesse lugar, aqui nesse ambiente na internet. Então, nesse momento, para você viver o agora, você faz essa interseção, lugar, situação e pessoa. E aí, dessa maneira, você vai conseguir se conectar com o agora. Isso é válido para cá, para esse momento, isso é válido quando você estiver lendo o livro do Pablo, né? Quando você estiver lendo o livro do Pablo, você está conectado naquele lugar, com aquela pessoa que é o Pablo, naquela situação que é lendo o livro, e da mesma maneira, você vai replicar esse processo para qualquer comunicação que você tiver com qualquer pessoa, certo? Então tente avaliar o que é que eu estou fazendo nesse lugar, qual é a situação que eu estou e com quem, qual é a pessoa mais importante dessa situação. Isso é um método que você pode fazer para poder se concentrar no agora, tá? E não ficar pensando nem no amanhã, nem no ontem, porque você só pode fazer as coisas hoje e agora, tá? E nesse capítulo, o Pablo sugere que você leia este livro aqui, ó, Poder do Agora. Esse livro aqui, eu fiz um resumo dele, tá? Vou deixar aqui em algum canto na tela, vou deixar na descrição esses livros que eu vou citar nesse livro também, ou no primeiro comentário, enfim. Mas esse livro aqui ele vai te dar uma noção maior da importância de você viver no agora. Capítulo 9, Storytelling. Você tem as suas próprias histórias? Você sabe se comunicar com as suas histórias? Ou você fica só contando as histórias dos outros? O Pablo nos faz essa provocação, certo? Primeiro, você precisa entender
que, tipo assim, o ser humano gosta de história. Então, assim, história conecta muito mais fácil, passa um entendimento muito mais fácil para as outras pessoas, simplifica muitas coisas, tá? Então, se a gente está falando aqui, né, da chave mestra do universo, da comunicação e de pessoas, a gente precisa saber essa habilidade, ter essa habilidade, essa capacidade de ser um contador de histórias, tá? E por que não contar as suas histórias? Então, por isso que ele faz essa provocação. Você tem contado as suas histórias, você tem só contado as histórias dos outros. Porque às vezes as pessoas pensam, mas eu não tenho história legal. Como assim você não tem história legal? Entendeu? Então, assim, se você realmente acha isso, que você não tem uma história legal, então comece a fazer uma história agora. Comece agora a criar uma nova história. Porque lá no futuro, você vai poder utilizar a história que você começou agora. Tá? Se você não gosta do seu passado, o Pablo dá até faz a analogia, a metáfora de um trem, né, num trilho. Então, se você não gosta do seu passado, desconecte esse pino e deixe esse vagão para trás e construa uma nova história. Tá? Então, passe a contar suas próprias histórias também, certo? Ele sugere que você elenque 3 histórias, né, que marcaram a sua vida, para que você possa contar, para que você possa transbordar. E ele também sugere que você saiba utilizar, né, metáforas, analogias nas suas explicações, porque isso aí facilita muito na hora de passar o conhecimento para alguém, de passar uma ideia e etc. Tá? Eu fiz até um vídeo também recentemente não, né? Um vídeo já faz um tempinho, sobre storytelling, tá? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo também, para que você possa entender como é que funciona a jornada do herói. Tá? Não sei se você já ouviu falar, mas é a forma como a gente vê frequentemente nos filmes. Por quê? Porque é um modelo que nos conecta. A história do herói relutante e tal, e até que ele decide entrar no novo universo, e aí tem desafios, enfim, da mesma maneira é a nossa vida também. Então vou deixar no link aí, na descrição desse vídeo, para que você possa assistir. Capítulo 10. Pelo que você vai ser lembrado? Esse é o nome do capítulo. Esse é o questionamento que o capítulo faz. Porque, de acordo com Pablo, você só vai ser lembrado por 2 coisas, tá? Ou os problemas que você criou, ou os problemas que você resolveu. Então, você está em qual lado? Tá? E outra coisa, entenda, o maior problema que existe é você. É você o maior problema. Então, assim, por isso que o Pablo passa muita ideia, ame problema, ame a si mesmo. Tá? Quem cria problema consegue ter uma recompensa. Quem resolve problema consegue ter uma recompensa. O Pablo até ele dá uma sugestão, né, de um drive mental, que as pessoas pensam o seguinte, por trás de todo problema tem o quê? As pessoas pensam, solução. Não, recompensa. Tá? Então, por isso que você deve ir atrás de problema, amar problema. Porque, se você for parar para analisar, os grandes empreendedores, eles resolvem problemas. Tá? As pessoas, normalmente, elas fogem de problemas. Como é que você foge de problemas se o maior problema é você? Então, assim, se você é o maior problema, ame problema. Tá? Ame a si mesmo. Busque problema, porque todo problema tem uma recompensa por detrás. Então, assim, seja um caçador de problema, que a sua vida ela vai fluir muito mais interessante assim. Capítulo 11. Na sua coroa tem essas 5 pedras preciosas. Eu vou dizer para você quais são essas 5 pedras preciosas de acordo com Pablo Marçal. Primeira pedra é a conexão com Deus. Como é que é a sua conexão com Deus? E não se trata de religião não, tá? Você não precisa ter uma religião para se conectar a Deus, você não precisa estar dentro de uma igreja para se conectar a Deus, é uma conexão que está dentro de você. Então, assim, a primeira pedra mais preciosa que tem é justamente essa conexão com Deus. Tá? A segunda pedra é o seguinte, a segunda pedra é você acordar cedo. Você acorda cedo, você acorda 8, 10 horas, 11 horas da manhã, meio-dia. Então, assim, é outra pedra preciosa que você precisa ter na sua coroa. Tá? Essa ideia de você acordar cedo, acordar mais disposto, acordar antes do mundo reclamar. Tá? As pessoas que normalmente acordam tarde, elas já acordam reclamando da vida. Se você acordar cedo, se você botar pressão no sol, como diz o Pablo, os seus resultados vão ser bem diferentes daquele resultado que todo mundo tem. Tá? Tipo assim, que a maioria das pessoas tem. Né? As pessoas que acordam tarde. Bom, enfim. A outra pedra preciosa é em relação à atividade física, tá? Não dá para você ficar paradão, sedentário, não. Você precisa também trabalhar o seu corpo para que você tenha mais disposição, para que você consiga ter mais resultados, para que você tenha, sei lá, mais capacidade cognitiva. Tudo isso é parte do seu corpo, então você precisa ter um bom corpo, uma boa saúde corporal. Você precisa fazer
exercício físico. Tá entendendo? Então, assim, a quarta pedra preciosa é em relação ao tempo de qualidade com a família. É outra coisa que você não pode esquecer, tá? A sua família é a sua base, a família é a base de tudo. Então, você precisa encontrar momentos para ter tempo de qualidade com seus filhos, com a sua esposa, com seu esposo, enfim, com a sua família. Tá? Essa é a quarta pedra preciosa. E a última pedra preciosa é em relação à produção de conteúdo. Você produz o seu próprio conteúdo? Você já produziu, sei lá, alguma coisa sua? Um vídeo, um livro, uma música, alguma coisa que seja autoral sua? Isso também é importante. É a mensagem que você está passando, é a mensagem que você está deixando no mundo. Então, assim, coloque essas 5 pedras preciosas na sua vida, tá? Conexão com Deus, acordar cedo, atividade física, tempo de qualidade com a família e você produzir o seu próprio conteúdo, você passar a sua própria mensagem. Nesse capítulo, o Pablo sugere esse livro aqui, O Milagre da Manhã, tá? É um livro muito bom, eu já fiz resumo dele aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, em algum lugar aqui na tela, para que você possa assistir depois desse vídeo, tá? Para que você possa complementar suas informações. Eu acredito que o Bolt do Pablo, ele foi muito inspirado nesse livro também, tá? Que nesse livro fala a importância de, antes de você começar de fato, né, a correria do seu dia a dia, você ter um processo, um momento de silêncio, um momento de oração, um momento que você possa visualizar como é que você quer que seja o seu dia, um momento de agradecimento. Então, tudo isso aqui são ideias que também tem nesse livro aqui, tá? Por isso que é importante você complementar suas informações e saber como é que você pode produzir um milagre da manhã na sua vida. Então, fica aqui a sugestão desse livro aqui, tá? Capítulo 12. Você tem medo de errar? Como é que você lida com o erro dos outros? Você fica esperando o perfeccionismo dos outros, que os outros não podem errar? Bom, a ideia é que você pare, se você tem esse hábito, que você pare com essa toxina, certo? Que você permita as pessoas errarem à vontade, tá? As pessoas não são perfeitas, nem você é perfeito. Então, assim, pare de gastar sua energia com isso, criticando as pessoas, reclamando das pessoas. Permita que as pessoas errem e se permita errar também, certo? Permita que as pessoas possam fracassar. Se as pessoas estão fracassando, é porque elas estão tentando alguma coisa, é porque elas estão buscando um resultado. E normalmente a soma de todos os fracassos é que vai levar ao sucesso. Então, assim, você nem pode ficar com medo de errar e nem pode ficar criticando as pessoas que erram, certo? Então a ideia é essa: se você tem medo de errar, se você tem medo de fracassar, dificilmente você vai alcançar um bom resultado na sua vida. E nesse capítulo, Pablo sugere que você leia o livro dele, né, o Anti-Medo, justamente para parar com essa toxina. Eu também fiz um resumo sobre esse livro, vou deixar na descrição do vídeo. Mas a ideia é que justamente você abandone isso, tá? Parar de criticar as pessoas e se permitir errar, se permitir fracassar, se permitir, enfim, falhar, né? Para que você possa ter um aprendizado, para que você possa saber como alcançar o seu resultado de forma mais fácil. Então, não tenha medo de fracassar, essa é a ideia. Capítulo 13, o seu nome tem poder? Esse é o questionamento. O seu nome tem poder? De acordo com Pablo, existe uma sequência de nomes, tá? Que são os nomes mais importantes que tem. Primeiro, Deus. Segundo, o seu nome. Terceiro, o nome do próximo. Tá? Essa é a ideia. E o Pablo nos lembra também o nome da pessoa mais importante que já pisou aqui na Terra. E quem é essa pessoa? Jesus. Tá? Esse é um nome muito forte. E existem outras pessoas também que tiveram a sua certa relevância nessa Terra, né? No caso, por exemplo, o Steve Jobs. Tá? Steve Jobs é uma pessoa importante, né? Foi uma pessoa importante, criou a Apple, né? Uma empresa bilionária e tal. Mas se você parar para analisar, você só conhece um Jobs. Você não conhece as outras pessoas da família Jobs que se destacaram dessa maneira. Da mesma maneira, o criador da Microsoft, Bill Gates. Você conhece outro Gates famoso? Warren Buffett é o maior investidor da bolsa. Você conhece outro Buffett da família que seja também tão relevante? Então, a pergunta aqui é o seguinte: quem da sua família, que tem o seu sobrenome, vai ser a pessoa mais relevante da sua família? Essa é a questão. Será que é você? Então, a ideia é você pegar o seu sobrenome e criar e conseguir ter essa relevância, certo? Que você seja a pessoa que vai trazer essa relevância para o nome da sua família, para o sobrenome da sua família. Então, você vai ser a pessoa da sua família que vai marcar essa geração, ou você vai ser uma pessoa da sua família que nem sequer vai ser lembrada? Entenda, o seu nome é uma marca pessoal já. É uma marca sua, você é uma marca. Capítulo 14. Qual é a sua taxa de sucesso quando você aborda uma pessoa pela primeira vez? Você já parou para pensar sobre isso? Qual é a sua taxa de sucesso?
Você sabe se conectar às pessoas? O Pablo, ele sugere um caminho. Primeiro, sorrir. Né? Você tem que ter um bom sorriso, você tem que saber encantar pelo seu sorriso, antes de você falar qualquer coisa. Lembre da comunicação não verbal. Né? Então, assim, saiba sorrir, saiba fazer perguntas, tá? Pergunta que você consiga descobrir alguma coisa dela. Chame ela por diversas vezes pelo nome dela, que faz com que a pessoa se sinta mais importante, assim. Lembra que a gente falou anteriormente sobre a questão do nome, a importância do nome, né? Então as pessoas gostam de ser chamadas e lembradas pelo nome. Então, assim, saiba utilizar o nome dela várias vezes nessa comunicação. Descubra, por meio das perguntas, algo que você tem em comum com ela, para que você possa interagir com essa pessoa. Então esse é um passo a passo que o Pablo te dá para que você tenha mais sucesso nas suas abordagens, mais sucesso nesse objetivo de conexão que você tem com as outras pessoas. Capítulo número 15. Você capitaliza a sua presença nos eventos? Tá? Quando você chega no evento, o que é que você normalmente faz? O Pablo sugere alguns caminhos, né, digamos assim. Primeiro, tente ficar num lugar estratégico dentro do evento. Tá? Vá para um lugar estratégico que você possa se conectar com as pessoas que você precisa se conectar, para que você possa ampliar o seu network. Entenda, o evento ele não é só para curtir. Tá? O evento é para você ter novas conexões. Então, assim, você não deve se furtar de eventos que você seja convidado. Tá? Se esse evento tiver parte com o seu propósito, então, assim, você não pode se negar de ir, porque ali tem conexões que você precisa fazer. Então, saiba entender, tipo assim, saiba extrair o melhor desse evento, que são as conexões. O Pablo até sugere que nem é o evento em si, mas sim as conexões que você pode fazer nesse evento. Da mesma maneira como tem pessoas nesse evento que podem ser pontes para que você chegue em outra pessoa, da mesma maneira você também pode ser ponte para que pessoas cheguem até outras. Tá entendendo? Então, assim, aproveite os eventos e saiba capitalizar a sua presença. Essa é a ideia, para que o evento ele seja, de certa maneira, né, o mais lucrativo possível, digamos assim, né, no sentido de conexões. Capítulo 16. Você captura o código das pessoas de sucesso? Você sabe como é que faz para capturar o código de alguém? É muito simples. Você captura o código por meio da modelagem. Não sei se você já ouviu falar, esse é um conceito, né, de programação neurolinguística, ou seja, PNL. A ideia é o seguinte: por exemplo, tem alguém que tem uma habilidade que você gostaria de ter, que você gostaria de pensar como aquela pessoa pensa. Então você pega esse código dela. O que é que faz com que ela pense daquela maneira, né? Eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Por exemplo, você quer ser um bom investidor. Então, tipo assim, quem é o melhor investidor que você conhece, tá? Seja pessoalmente, seja da internet. Pronto. A partir do momento que você sabe quem é essa pessoa, você começa a acompanhar ela para você entender como é que ela pensa. Então você vai pegar aquele código e vai implementar na sua vida. Você vai adaptar a sua vida àquele código. Entenda, você capturar um código não é você copiar a pessoa, não é isso. Você não pode copiar alguém, até porque isso aí faria com que você perdesse a sua essência. Não é isso. A ideia é você pegar aquele código que aquela pessoa tem e adaptar à sua realidade. Vamos supor que você queira ser uma pessoa mais comunicativa, mais persuasiva. Então, assim, dentro do hall de pessoas que você conhece, quem é a pessoa que tem aquela capacidade que você gostaria de ter? Então, você pega esse código e implementa na sua vida. Tá? Então, assim, é muito simples. É por isso que existem super homens, é por isso que existem super mulheres, justamente porque são essas pessoas que conseguem capturar códigos de várias pessoas. Tá? Essas pessoas conseguem capturar código de várias pessoas. Então, da mesma maneira, você tem que saber capturar os códigos. E assim, não fique limitado a uma pessoa. O Pablo, ele fala por diversas vezes para você ter cuidado para não ficar admirando as pessoas. Porque quando você fica admirando as pessoas, você se coloca abaixo delas. Certo? Então, se você se colocar debaixo delas, como é que você vai conseguir ser alguém? Porque você já está se colocando debaixo de alguém. Então, assim, não admire ninguém. O Pablo, ele fala isso muitas vezes. Não fique admirando as pessoas, tá? Entenda elas, capture aqueles códigos que fazem sentido para você. Ele até fala também sobre essa questão de você sempre colocar uma data também para parar de seguir a pessoa, né? Justamente para que você não fique justamente limitada a apenas aquela pessoa. O Pablo, ele diz que ele já modelou 200 pessoas já. Então, da mesma maneira, você pode modelar quantas pessoas você quiser, tá? E quando se fala em modelagem, eu sugiro para você esse livro aqui. O Pablo até fala sobre ele no livro também, né? PNL, Programação Neurolinguística. Ele fala muito sobre esse livro. E, tipo assim, você também pode
conheci o livro do Tony Robbins, né, Poder Sem Limites, que eu fiz um resumo sobre esse livro também. Em breve eu vou fazer um resumo sobre esse livro aqui também. Eu ainda não fiz, mas vou fazer. Então, assim, se inscreve nesse canal, acompanha aqui, tá? Vamos pro próximo capítulo. Capítulo 17. Quando você quer alguma coisa, você começa pelo começo ou pelo final? Qual é a ideia aqui? A ideia é aquela reflexão, né, que é muito frequente, que a gente precisa ter, entre a diferença entre o ser, o fazer e o ter. Muitas pessoas querem ter as coisas sem, antes de tudo, fazer e, antes de tudo, ser alguma coisa. É aquele velho exemplo, né? A questão da pessoa que ganha R$1 milhão na Mega Sena, vários milhões de reais, aí de repente ela tem muito dinheiro. Só que essa pessoa, ela não é rica, porque ela não tem essa mentalidade. Então o que é que vai acontecer com esse dinheiro? Como ela, primeiramente, ela não tem a identidade de uma pessoa rica, naturalmente ela vai perder tudo aquilo que ela teve, né? Tudo aquilo que ela tem. Por quê? Porque ela não tem a mentalidade de uma pessoa rica. Então quando você constrói, primeiramente, né, a mentalidade da pessoa rica, você começa pelo começo, tá? Primeiro você tem a mentalidade e o resto é reflexo. Se eu tenho a mentalidade de uma pessoa rica, eu vou trabalhar, vou fazer alguma coisa para ganhar mais dinheiro, tá? Aí depois, quando eu fizer essas coisas, né, eu vou ter mais dinheiro naturalmente. É um processo que vai acontecer naturalmente. Então, se você pegar esse R$1 milhão e colocar na mão de uma pessoa que ela naturalmente ela é rica, ela vai multiplicar esse dinheiro. Agora, se você colocar esse dinheiro na mão de uma pessoa que tem a mentalidade de pobreza, ela vai perder todo esse dinheiro. É muito simples. Então, assim, primeiramente, a gente deve buscar ser as coisas, tá? Por meio dos nossos hábitos, por meio da forma como a gente se enxerga, por meio do nosso comportamento. A ideia é essa, entendeu? Então depois você vai buscar fazer com que a realidade que você quer construir, a realidade que você se enxerga, se torne a realidade nesse momento agora. Entendeu? Nesse plano agora. Essa é a ideia. E depois você vai passar a ter. Né? Então, assim, primeiro, seja, certo? A importância do ser, a importância de você começar pelo começo. Primeiro você precisa ser, para depois fazer, para depois ter. Tá? Essa é a sequência natural das coisas. Capítulo 18. Você sabe ativar os gatilhos mentais nas pessoas. Esse é um dos capítulos que eu mais gosto, certo? Porque ele vai citar um livro que eu gosto bastante, que é esse livro aqui, ó, As Armas da Persuasão. Foi até um dos meus primeiros resumos de livros que eu fiz aqui no canal. Tá? Vou deixar aqui na descrição. Mas a ideia é o seguinte, é você identificar quais são os gatilhos que fazem com que as pessoas correspondam a um resultado que você quer. Certo? E um dos primeiros gatilhos que é apresentado aqui, e a gente vê isso direto e às vezes não percebe, é o gatilho da reciprocidade. Tá? O gatilho que, tipo, é você fazer uma coisa para alguém primeiro antes de pedir alguma coisa para ela. Porque se você fez alguma coisa primeiramente para ela, naturalmente ela vai ficar meio que com dívida com você. Então quando você pedir alguma coisa, vai ser difícil ela dizer não para você. Então a ideia é que se você quer ativar o gatilho da reciprocidade de alguém, primeiramente faça alguma coisa por ela, tá? O segundo gatilho que fala aqui também é em relação à autoridade. Então você pode construir a sua autoridade por meio das suas ações, por meio daquilo que você ensina, certo? E cada vez mais você vai construindo a autoridade que você precisa para alcançar o seu objetivo, tá? Se você tem uma formação, por exemplo, você tem uma certa autoridade em um determinado assunto, então saiba utilizar isso ao seu favor. Normalmente as pessoas tendem a ouvir pessoas que são autoridades, tá? Um outro gatilho mental muito importante também é em relação ao compromisso e à coerência, tá? Ou seja, a ideia é o seguinte, se você falar, por exemplo, vai fazer alguma coisa, vá lá e faça, porque as pessoas ficam verificando isso, tá? Ficam validando isso. Então, seja uma pessoa de compromisso, que você vai ser uma pessoa com muito mais credibilidade. E a questão também da aprovação social, né? A aprovação social é tipo assim, é o que as pessoas falam sobre você. Entendeu? Nesse livro aqui traz um exemplo bem interessante em relação à aprovação social. Né? Por exemplo, você tá ali, você vai jantar em um restaurante, tem 2 restaurantes, né? Tem um que está lotado, várias pessoas dentro, e tem outro que não tem quase ninguém. Naturalmente, né, o seu cérebro ele vai pensar da seguinte maneira: se ali está lotado, ali é bom; se ali está vazio, ali é ruim, ali é caro, ou alguma coisa assim do tipo. Então, assim, para facilitar o nosso processo de decisão, é por isso que existem esses gatilhos mentais, para que a gente possa economizar energia, certo? Então esse é o gatilho da aprovação social. O que é que as pessoas falam sobre você? Porque se tiver muitas pessoas falando bem de você,
naturalmente já vai ter uma espécie de confiança prévia. E também tem o gatilho mental da escassez. Tá? Tudo aquilo que tem menor número normalmente tende a ser mais importante, mais caro, enfim, mais valioso. Né? Então, assim, saiba também gerar essa escassez, por exemplo, na sua presença. Né? Como é que seria isso? Tipo assim, se a toda hora você está disponível, naturalmente você vai ser uma pessoa de menos valor. É inconsciente isso aí. Tá? Então, assim, saiba usar essa escassez ao seu favor também. Certo? Não seja uma pessoa que esteja sempre disponível. Sempre. Isso vale para qualquer coisa, para qualquer tipo de relacionamento, para qualquer tipo de relação. Tá entendendo? Então, assim, seja uma pessoa que saiba gerar essa escassez. Quando você vai entrar no site, por exemplo, né, que você vai comprar algum produto, aí tem lá, últimas peças. Né, tem lá, só tem 2 unidades. Aí tem lá, um contador. Para gerar uma certa urgência também. Você pode comprar até em 20 minutos. Então tudo isso aí gera uma escassez na pessoa e faz com que ela tome uma ação. Talvez a melhor maneira de descrever isso seja justamente você ter um gatilho para tomar uma ação o mais rápido possível. Certo? Isso são gatilhos mentais. E você saber acionar isso nas pessoas vai te dar muita vantagem. Tá? Então saiba exercitar isso aí. Estude sobre gatilhos mentais. Eu estou sempre estudando sobre gatilhos mentais. É algo bem interessante. Depois eu vou fazer um vídeo com diversos gatilhos mentais que eu conheço. Né? Eu conheço, eu acho que quase uns 20 gatilhos mentais. Então, busque entender sobre isso. Tá? Como é que você pode acionar esses sentimentos, essas reações nas pessoas para tomarem uma ação que seja de acordo com aquilo que você quer. Então, assim, só relembrando os gatilhos mentais, né, da autoridade, o gatilho mental do compromisso, da coerência, da reciprocidade, da escassez. Também tem o gatilho da curiosidade, da novidade. Tem muitos gatilhos mentais, tá? Então, assim, busque saber mais sobre isso, tá? E leia esse livro aqui. Capítulo 19. A sua versão digital consegue alcançar mais longe que as suas pernas? A ideia aqui é você ter uma noção, ter uma consciência das ferramentas digitais, de como é que você pode engajar as pessoas por meio da sua presença digital. Você trabalha as suas redes sociais estão coerentes com aquilo que você quer passar, com a mensagem que você quer passar, com a autoridade que você quer passar, certo? E como é que você faz para engajar mais com as pessoas? A partir de micro momentos. As pessoas querem saber o que você está fazendo. Porque, tipo assim, de acordo com o Pablo, né, as pessoas elas gostam de cuidar da vida dos outros. Então, assim, quando você vai lá e fica falando sobre a sua vida, você acaba se conectando com as pessoas. E aí você pode utilizar esse meio, né, essa situação em que as pessoas gostam de ficar cuidando da vida dos outros, para passar a sua mensagem, certo? Usar esse recurso para engajar e para conectar as pessoas e criar, né, e poder difundir a sua mensagem. Então, assim, saiba a importância de você ter a sua versão digital, de você trabalhar ela, e assim a gente ampliando um pouco mais o escopo, a importância de você ter um canal no YouTube também, né, de você, enfim, ter essa presença digital, tá? Ter as suas redes sociais, aonde as pessoas, o seu público-alvo está. Então, você precisa entender essas ferramentas, certo? Para que você possa levar a sua mensagem, seja por meio de TikTok, YouTube, Instagram, enfim, não interessa, mas trabalhe a sua presença digital. Capítulo 20, como é que você se apresenta? Essa é a ideia. Como é que você se apresenta perante as pessoas? Tá? Você é uma pessoa que fala muito. O Pablo, ele diz o seguinte, o tolo sempre fala primeiro. Tá? É isso que ele fala. Então, na verdade, a ideia aqui é o seguinte, tá? A ideia é que você não fique falando demais, tá? É aquela história, saiba mais ouvir do que falar, saiba mais fazer perguntas do que falar demais. Porque você está ali capturando informações, né? Capturando informações que possam te ajudar. Porque se você falar demais, talvez você possa se comprometer em alguma coisa que nem era para você se comprometer. Entendeu? Então, assim, quanto mais você ficar na posição de ouvinte, melhor. Quanto mais você puder ouvir e fazer as perguntas, entenda, a sua posição é de fazer perguntas. Tá? Essa é a ideia, para que você possa identificar os pontos em comum, né, como já foi falado, para que você possa encaminhar as coisas para que você alcance o seu objetivo. Então, a ideia é justamente essa, você trabalhar a sua abordagem, a sua apresentação perante as pessoas. Faça de um jeito com que as pessoas fiquem curiosas em relação ao seu nome, tá? Porque às vezes, tipo assim, as pessoas gostam de se apresentar. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, sou formado nisso, naquilo, enfim, isso não interessa, tá? Agora, a partir do momento que as pessoas perguntam qual é o seu nome, ou seja, isso já demonstra um certo interesse delas. Quando elas começam a perguntar onde é que você trabalha, com o que você trabalha, qual é a sua formação, ou seja, o interesse está surgindo dali.
Então, a ideia é justamente essa, para que você não fique vomitando as coisas em cima das pessoas, para que você também não fique falando bobagem. Capítulo 21. Como é que você tem gastado a sua energia? Você sabia que existem alguns drenos de energia, ou seja, situações em que sugam a nossa energia, isso atrapalha o nosso propósito? E uma delas é o seguinte, uma delas é quando a gente diz sim para todo mundo. Isso é um problema, tá? Você precisa aprender a dizer não. Quando você diz não para alguém, você está dizendo sim para você, sim para os seus objetivos, né? Tem gente que, por exemplo, fica disponível, como eu falei, o tempo inteiro para as outras pessoas e não está disponível para ela. Você não pode ter essa disponibilidade toda, tá? Até porque você precisa cuidar da sua vida. Tem muitas pessoas que ficam sugando a nossa energia e a gente precisa ter esse discernimento, né, de entender, não, peraí, isso aqui tem a ver com o meu propósito ou não tem? Tá? Essa pessoa tem a ver com o meu propósito ou não tem? Essa situação, esse evento. Então você precisa descobrir quais são esses drenos de energia, o que é que tem roubado a tua energia, quais são as pessoas que têm roubado a tua energia, certo? Essa é a reflexão que traz nesse livro aqui. Quais são, nesse capítulo, né? Quais são os drenos de energia que estão atrapalhando você de alcançar o seu objetivo, porque você precisa cortar esses drenos. Às vezes uma pessoa fala com você no WhatsApp, né? E aí começa a digitar, aí aparece lá, digitando, tá? digitando, e você, ansioso, começa a falar, fala mestre, fala senhor, sei lá o que, fala, enfim, sabe, acaba gastando energia de forma desnecessária, para com essa ansiedade, certo? Vê, tipo assim, aguarda, fecha a janela, vai cuidar da sua vida, e depois você olha lá a janela de novo e vê o que é que tem, vê se é relevante ou não para você, se não for, esquece. Tá entendendo? Então a ideia é essa, você parar com essa ansiedade, você não está disponível para todo mundo, é para que você não seja um cavalo de carga das outras pessoas, para que você não fique sendo a agenda das outras pessoas. No capítulo 22, fala sobre a questão da blacklist, certo? A importância de você ter uma blacklist. O que seria isso, Dave? A blacklist, a lista negra. É o seguinte, todo mundo tem uma lista negra, e provavelmente eu e você, nós estamos na lista negra de várias pessoas, e tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Entenda, você ter a sua lista negra não quer dizer que você vai odiar alguém, não é isso. Você simplesmente não vai chamar aquela pessoa mais para ir a nenhum evento com você, aquela pessoa não vai fazer mais parte dos seus projetos, você não precisa odiar ela, entendeu? Mas ela não faz parte daquilo que você acredita, então tá tudo bem. É importante que você tenha essas blacklists, tá? É importante que você tenha consciência da importância dessa blacklist. E outra coisa, você não precisa falar para ninguém, tipo assim, fulaninho tá na blacklist, você não precisa falar para ninguém. Tá? Isso é uma coisa que você faz na sua particularidade, pessoa tal, tá na blacklist e acabou. Não fala mais sobre isso. Tá? Simplesmente para você ter discernimento das pessoas que fazem parte do seu propósito e das pessoas que não fazem. É muito simples isso. Capítulo 23. Algum amigo já te falou que você é uma pessoa tóxica? O que seria uma pessoa tóxica? É muito simples. Pessoas que ficam bajulando demais, pessoas que são mentirosas, preguiçosas, procrastinadoras, certo? Que reclamam muito, que são prolixas. As pessoas prolixas são as pessoas piores que tem, porque são as pessoas que gastam muito da sua energia. Sabe aquela pessoa que vai te falar uma coisa, dá uma volta no mundo e passa 5 minutos, 10 minutos, uma coisa que era para resumir em 1, 2 frases. Então, enfim, essas são as pessoas prolixas. Então, assim, busque não ser essas pessoas e busque não ter essas pessoas perto de você. Pessoas negativas não vão contribuir em nada na tua vida, tá? E, tipo assim, o livro Antimedo, ele fala muito sobre isso também, tipo assim, categoriza todos esses tipos de pessoas que eu falei. A medrosa, a preguiçosa, a prolixa, enfim, tudo isso são toxinas que você deve se afastar, que você deve não manifestar isso aí. Tá? Então saiba identificar as pessoas que são toxinas na sua vida para que você possa afastar elas de você. E aproveita e bota naquela blacklist que a gente falou também, né? Capítulo 24. Você quer se tornar a pessoa mais importante do seu ciclo? A pessoa mais interessante do seu ciclo? É muito simples. O que é que você deve fazer isso? Você deve provocar histórias. Provoque histórias. Como é que você provoca histórias? Fazendo tarefas, certo? A ideia é muito simples. Para que você seja a pessoa mais interessante do seu ciclo social, você deve buscar conhecimento, tá? Busque conhecimento. Busque estar sempre estudando. Todos os dias, estudar uma coisa nova. Isso aqui é uma coisa que eu faço e eu gosto bastante, sabe? Todo dia você vir lá e, eu aprendi algo novo. Essa é a ideia.
você buscar sempre estar em movimento em relação ao conhecimento, sempre buscar também em relação à sabedoria, ou seja, aplicar aquele conhecimento em alguma coisa que vai te trazer um retorno, que vai te trazer um resultado. Então isso é um princípio de sabedoria. E outra coisa importante, chegar a um estágio de domínio. Pablo sugere que você domine 3, 4, 5 coisas. Tá? Imagina aí você dominar, sei lá, algum processo, dominar processo de vendas, dominar uma língua estrangeira. Domine as coisas, porque isso vai te tornar uma pessoa bem interessante. E talvez a pessoa mais importante do seu ciclo. Então aqui, as palavras-chave são você buscar conhecimento, sabedoria e domínio sobre as coisas. Capítulo 25. A sua rede já foi construída? O que seria essa? O Pablo, ele prega a seguinte regra. A regra do 7 por 7. 7 vezes 7, certo? O Pablo, ele relembra que Salomão diz o seguinte, que uma pessoa sábia é uma pessoa com muitos amigos, tá? E quais são as amizades interessantes de você ter na sua rede, nessa rede 7 por 7. Por que 7 por 7? Porque são 7 áreas e para cada área dessa aqui, você precisa conhecer no mínimo 7 pessoas dessas áreas, tá? Essas pessoas não são fixas, essas pessoas, ao longo do seu amadurecimento, elas vão mudando, é normal, mas, de acordo com Pablo, nessa equação que ele faz, precisa ter 7 pessoas de cada área. E quais seriam essas áreas, David? Muito simples. Primeiro, a área espiritual. 7 pessoas que te ajudam nesse processo espiritual. A segunda área é a área pessoal, ou seja, quais são as amizades que você pode abrir o seu coração, que você pode realmente confiar de forma legítima, entendeu? Então, 7 pessoas que você pode confiar nessa área pessoal. Depois você tem a área também familiar, certo? Ou seja, quais são aqueles familiares que estão com você, quais são essas 7 pessoas que estão com você, faça sol, faça pedra, faça chuva, enfim. Depois, você tem a área profissional, certo? Pessoas que vão te ajudar nesse processo sei lá, de você crescer na sua profissão. E aí, nessa mesma sequência, você tem a área financeira também, ou seja, pessoas que vão te ajudar a você lidar melhor com o seu dinheiro. Depois você tem a área também do conhecimento, ou seja, pessoas que vão te agregar mais valor, mais conhecimento. E por último, pessoas da área social, ou seja, como é que você pode contribuir mais com uma comunidade, enfim. Então essas são as áreas, certo? E para cada área dessa, você precisa ter, de acordo com o Pablo, pelo menos 7 pessoas. O que é que acontece normalmente? A gente tem poucas pessoas, ou seja, poucas referências para muitas áreas. Isso aí é um problema, tá entendendo? Então, assim, você precisa ter, no mínimo, de acordo com essa regra 7 por 7 do Pablo, né? Você precisa ter 7 pessoas em cada área delas, tá certo? Então, assim, recapitulando rapidamente, então você tem a área espiritual, talvez seja a área mais importante, né? A área espiritual, depois você tem a área pessoal, a área familiar, a área profissional, a área financeira, a área do conhecimento e a área social. Capítulo 26, a lei da atração, ela está ativada em você? O Pablo, ele sempre sugere, seja em live, seja nos vídeos que ele faz, ou em livros, que você precisa estudar e entender como é que funciona a física quântica, tá? Como é que funciona a lei da atração. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso, eu fiz até uma live sobre isso, né, sobre a lei da atração, para que você possa entender mais. Mas de forma, tipo assim, simplificada, tudo aquilo que você transmite, você vai receber de volta, tá? Então, assim, qual é a frequência que você está emitindo, certo? É uma frequência de abundância ou uma frequência de escassez, tá? Como é que você vai alcançar grandes resultados se você está na rádio errada, se você está na frequência errada? Então, você precisa, uma vez identificado, certo? Que você está na frequência errada, na frequência que não vai trazer o seu resultado, você precisa saber mudar, certo? Mudar essa energia, mudar essa frequência para que você possa alcançar o seu resultado. O que é que você tem transmitido? Entendeu? O que é que você tem pensado? O Pablo, ele fala sobre a questão da história de Jó, né? Que o Jó fala o seguinte, aquilo que eu mais temia sobreveio até a mim, o Jó da Bíblia, né? Ou seja, ele tinha muito medo de perder tudo aquilo que ele tinha, ele perdeu, né? Dentro do livro de Jó conta essa história. Então, se você tiver um pensamento negativo sobre você, o Pablo sugere o seguinte, que você torne esse pensamento ridículo, que é uma maneira de você cortar isso, tá? Então, assim, tenha cuidado com aquilo que você fala, tenha cuidado com aquilo que você pensa, porque tudo isso emite frequências, tá? Se você transmite uma frequência de medo, você não vai conseguir o resultado que você quer, você vai conseguir justamente o que você não quer, porque é o que você está clamando para você. Tenha muito cuidado com reclamações, tenha muito cuidado com o que você fala, tá entendendo? Outra coisa que o Pablo fala também é em relação à importância da escrita,
certo? Você escrever os seus objetivos, tem algo poderoso nisso, ele cita isso em alguns outros livros. Isso também é uma técnica da lei da atração, tá? Então, assim, eu convido você a assistir o meu vídeo sobre a lei da atração, certo? A importância de você pedir, de você acreditar, de você sentir que merece aquilo que você está pedindo, para que você possa alcançar esse resultado, tá? Então, a reflexão aqui é o seguinte: o que é que você tem emitido, tá certo? Porque tudo aquilo que você emitir é aquilo que você vai receber. Se você quer ficar bom nisso mesmo, siga um cara chamado Hélio Couto, tá? O Pablo já sugeriu, já indicou ele em outros livros, e o cara é muito bom para explicar para você em relação a como é que funciona essa física quântica, tá? Às vezes é um pouco complicado no começo, mas quando você começa a entender e usar na sua vida, você vai ver que os resultados começam a vir. Vieram na minha vida, com certeza vão começar a vir na sua também. Capítulo 27. Quantas pontes você já pavimentou? Lembra a história da ponte? Cada pessoa é uma ponte para chegar até a outra. Então a reflexão aqui é o seguinte: quantas pontes você já pavimentou? Quantas vezes na vida você já foi ponte de alguém? E outra coisa, quando você for ponte de alguém, você meio que vai ganhar um certo crédito com essa pessoa que você fez a ponte. Por isso que é importante você fazer essa ponte entre as pessoas, tá? Pessoa A quer se conectar com pessoa C e você é a pessoa B. Você está ali no meio. Para que a A consiga alcançar na C, precisa de você, porque essas duas não se conhecem. Mas a C te conhece, a A te conhece, então você pode fazer essa interconexão, uma vez que você percebe que existe um interesse da A pela C. Tá? Então, assim, vai ser quase que uma gratidão mútua, entendeu? Então, assim, saiba pavimentar essas pontes, saiba ser a ponte das pessoas quando você vê essa oportunidade. Capítulo 28. Quantos patrocinadores você tem? Ou seja, quantas pessoas que realmente estão junto com você? Sabe? Aquela sensação mesmo de a pessoa tá junto de você, a pessoa fala bem de você, a pessoa, enfim, de certa maneira ela briga por você. Então, assim, você precisa ter patrocinadores na sua vida, tá? E esses patrocinadores não tem a ver com dinheiro. Não é pessoas que investem dinheiro em você, mas são pessoas que investem energia em você. Então saiba construir patrocinadores na sua vida, porque eles vão te ajudar no teu processo de relacionamento, de conexão com as pessoas. E aí, para que você seja isso, né, aí tem que usar todas aquelas regrinhas que a gente já falou, né, da questão de você gerar valor, da questão de você gerar reciprocidade, da questão de você pavimentar pontes. Então, tudo isso aí vai fazer com que você tenha os seus patrocinadores. E você também pode ser patrocinador de outras pessoas. Enfim, essa é a ideia. Capítulo 29, como colocar uma pessoa no seu circuito. Qual é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, porque, tipo, às vezes, para você chegar em uma determinada pessoa, não é só uma ponte, entendeu? Às vezes você tem que fechar todo um circuito de pessoas para que você seja observado por aquela pessoa que você quer que te observe. O Pablo, ele até ele conta uma história, né, que ele queria conhecer uma determinada pessoa lá, certo? E aí, o que é que acontece? Ele fez várias conexões, vamos supor que, você imagina aqui, né, tem a pessoa B, vamos supor assim, e aí tem a pessoa a C, a D, a F, a G, a H, e todas as pessoas conhecem a pessoa B, só que o Pablo, ele não conhecia, não tinha contato com a pessoa B, mas ele queria conhecer aquela pessoa, e só uma ponte não foi o suficiente. Então quando o A começou a falar, nossa, o Pablo, ele é um cara legal, aí começou a falar, o C começou a falar, o D começou a falar, enfim, as pessoas ao redor daquela pessoa que ele queria conhecer começaram a falar do Pablo. Foi quando essa pessoa pegou e não, eu vou conhecer esse Pablo Marçal. Então a ideia é justamente essa também, você fazer com que as pessoas comecem a falar de você, certo? Que seja um hall de pessoas. Em algumas situações vai precisar de várias pessoas fazer esse circuito para que você consiga se conectar com alguém. Então entenda esse conceito também, tanto da questão das pessoas que são ponte, como em situações em que você vai precisar fazer um circuito de pessoas para poder alcançar uma pessoa que tem a ver com aquilo que você está buscando. Capítulo 30. Você já está multiplicando já? Essa é a pergunta. Você já está multiplicando? Antes de eu falar sobre esse capítulo, né, que a gente já está chegando quase no final, segura aí, está quase chegando perto do final deste livro incrível, tá? Eu quero convidar você, se esse vídeo está fazendo sentido para você, deixe seu like, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, tá, com alguma pessoa que também possa estar precisando desse conteúdo, está lendo esse livro. A gente vai falar sobre multiplicação, né? Então, assim, multiplique esse conhecimento, tá? É isso que eu peço para você. Então, vamos falar sobre o capítulo 30, da questão da multiplicação. Qual é essa ideia? Certo? A ideia é o seguinte: o único sinal da matemática que pode ser exponencial é o da multiplicação. É o único que você deve utilizar na sua vida, de diversas maneiras. Como é que você pode fazer isso? Por exemplo,
Quando você ensina alguém alguma coisa, você está multiplicando o conhecimento. Tá? Você não tem noção do resultado que isso aí pode trazer a longo prazo. Você tem ensinado isso para alguém. Quem ensina aprende 2 vezes, né? Você já deve ter ouvido falar em relação a isso aí. Então, é uma maneira de você plantar algo e colher muitos resultados. Quando a gente fala de multiplicação, a gente fala muito da lei da semeadura também. Sabe aquela história de que você tem uma maçã, né? Você pode até abrir a maçã e saber quantas sementes tem dentro da maçã. Agora, não tem como você saber, uma vez que você planta a semente, quantas maçãs vai vir. Não tem como saber. Então, eu posso abrir a maçã e ver quantas sementes tem. Plantou a semente, não sei quantas maçãs vão vir. Essa é a ideia. Então, você precisa fazer isso na sua vida, essa multiplicação, essa geração de valor na vida das pessoas, porque você vai depois colher esses resultados para você. Então, continue construindo pontes entre as pessoas, continue gerando valor, continue ensinando aquilo que você sabe e, enfim, multiplicando aquilo que você é, entendeu? Multiplicando a sua energia para que você tenha mais resultado. Essa é a ideia. E vamos agora para o último capítulo, né? Mas não menos importante, capítulo 31. Capítulo 31, último capítulo do livro, A Chave Mestra do Universo. É o fechamento total da mensagem aqui. Tá? É o desfecho, na verdade, da mensagem. O seguinte, você sabia que existe uma chave que destranca todas as portas, mas não abre nenhuma? Olha que coisa louca. Que doideira é essa, David? O Salomão diz o seguinte, que o fim é melhor do que o começo, né? Então, vamos para o fechamento desse livro. A ideia é o seguinte, Deus nos criou para a gente se relacionar, certo? Então, relacionamento é a coisa mais importante que tem. Relacionamento é a maneira em que você pode destravar a porta de alguém. Mas essas portas são destravadas pelo lado de dentro, não é pelo lado de fora. Não é você com a sua chave, não. É pelo lado de dentro. Como é que isso acontece? Por meio do relacionamento, você vai alcançar algo chamado confiança. Então, quando as pessoas confiam em você, elas vão abrir a porta para você. Entendeu? Sabe aquela frase de Jesus, né? Apocalipse 3:20, se eu não me enganado, que Jesus, tipo assim, ele vai bater na sua porta, mas é você que precisa abrir a porta. Ele não vai entrar, por mais que ele possa entrar, mas ele só vai entrar se você abrir a porta. Por quê? Por que você vai abrir a porta? Porque você confia nele. Então, da mesma maneira, são as pessoas, tá entendendo? A mesma maneira são as pessoas. Então, se você construir relacionamentos verdadeiros, e essa é a chave mestra do universo. Fazer com que as pessoas confiem em você, fazer com que as pessoas, assim que você bater na porta delas, elas possam abrir as portas para você. Tá? Então, junta tudo isso que a gente falou, junta a questão de você buscar conhecimento, sabedoria e domínio das coisas, junta a questão de você saber o poder da multiplicação, junta a questão de você saber construir as pontes, de você ser a ponte para outras pessoas. Pega tudo isso aqui que a gente estudou até agora, todas essas referências, e você vai ter a chave mestra do universo. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o like, tá? Se inscreva no canal. Eu vou deixar uma playlist para você só de livros do Pablo Marçal, para que você possa aprimorar os seus conhecimentos e pegar esse transbordo para você. Tamo junto até depois do fim. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por você ter assistido esse vídeo. Até a próxima.